Boa tarde, galerinha. Bom dia. Dependendo do horário que você vai assistir a aula, né? Então, estamos aí. Estamos aí para mais uma aula resumo do que nós vimos e do que veremos futuramente sobre a Revolução Francesa, né? Sejam muito bem-vindos a essa aula. Espero que vocês gostem. Espero também que auxilie vocês para fortificar o conhecimento de vocês, porque nós já estamos tendo aula em relação à Revolução Francesa, como também vocês têm um livro para auxiliá-los, né, nessa dúvida que possa surgir quanto à temática do processo aqui que estamos aprendendo, que é a Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, ela vai ser uma das revoluções mais importantes dentro do nosso período histórico, né? Então, vamos entender sobre essa revolução. Bom, o que é a Revolução Francesa? É um conjunto de eventos que vai surgir lá no século XVIII, 1789 a 1799, que vai alterar todo um quadro político, econômico e social na França, né? Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, aquele antigo regime absolutista, como eu ensinei para vocês, aonde o rei tem o poder total em mãos. O rei é que decide todo o processo, tanto social, tanto econômico, quanto político. O rei é o representante oficial da sociedade, né? Quanto ele também tem o processo também do mercantilismo e aquela sociedade estamental que nós assistimos e vemos aquele momento onde essa classe estamental ela tinha o clero, os nobres e aquela pequena parte da burguesia junto com os camponeses. Essa revolução ela vai romper com esse antigo regime, com esse regime absolutista que dominava a Europa desde o século XV. Por isso que é um marco histórico dentro da Idade Contemporânea. Essa Revolução Francesa também, ela vai influenciar outras independências também, dentro por exemplo, a colônia espanholas, e na proclamação até mesmo da independência do Brasil, como eu falei. Então, ela vai ser um marco muito importante, porque a partir da Revolução Francesa, outros países, né, outros continentes vão puxar também a sua independência graças a essa revolução que foi constituída lá na França no século XVIII. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Não podemos esquecer que quem alavancou essa Revolução Francesa foi a burguesia. A burguesia ela queria aparecer mais no cenário administrativo, político daquele período na França. Porque, como nós vimos, essa burguesia ela custeava todas as despesas, tanto do clero quanto da nobreza. Não só a burguesia financiava, como também os camponeses em si. Então, ela está vendo o seguinte: eu estou aqui bancando, eu estou pagando imposto, estou pagando dízimo, e eu não tenho uma representatividade dentro do contexto político na França. Então, ela vai se revoltar. E aí é onde vai surgir essa revolução. Representa o momento em que a burguesia já detentora do poder econômico atinge o poder político. Quando eu falo detentora do poder econômico, foi igual eu falei, ela tem dinheiro, ela banca o primeiro estado, ela banca o segundo estado, e ela quer o quê? Atingir esse poder político, ela quer ter essa representatividade. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, vamos destacar
o custo da monarquia, ou seja, o custo da nobreza é muito alto, né? Então, a burguesia ela tem que pagar, ela tem que financiar isso. O rei Luís XVI gasta enormes quantias para sustentar os seus privilégios. O rei Luís XVI ele vai ser uma figura central dentro desse processo da Revolução Francesa. Ele gasta muito, ele gasta não só para sustentar os seus privilégios, mas com as guerras, principalmente, né, as guerras daquele período, e vai ostentar essa riqueza dele. Mas uma riqueza que vem da onde? Do pagamento de impostos da burguesia. Não podemos esquecer que as ideias iluministas vão ter uma forte influência dentro desse processo da Revolução Francesa, principalmente dentro daqueles dos ideais, né, do pensamento de liberdade, de igualdade e de fraternidade, que vai até acabar estampando as cores da bandeira e do hino e no hino lá na França. Então, as ideias iluministas, ela vai ser um fortificante para acontecer essa Revolução Francesa. Como eu disse, os gastos com essas guerras vai pesar muito na economia francesa. E a França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Quer dizer, tudo isso aí custeado por quem? Pela burguesia, né? Pelos impostos pagos pela burguesia. Não só a burguesia, como os camponeses também, né? Também pelos trabalhadores. E isso vai gerar uma revolta muito grande. E esses gastos são enormes que Luís XVI, o rei Luís XVI, ele vai fazendo. Vai chegar um ponto que a França vai quebrar praticamente, porque ela não vai se sustentar financeiramente em relação à economia. Além disso, o quadro econômico da França era péssimo, como eu acabei de dizer para vocês. E aí nós vamos ter outras problemáticas, como a fome, né? Vai ameaçar essa população. A agricultura não vai desenvolver tanto quanto desenvolvia antes e vai instaurar um caso de miséria, né? Vai acontecer uma miséria dentro do processo francês, dentro do país da França. E vai haver, logicamente, se a agricultura não está desenvolvendo como deveria, vai haver uma escassez de alimento. E o que vai fazer com que haja uma revolta maior da população. A divisão dessa sociedade francesa também pode ser considerada causa a divisão da sociedade francesa pode também ser considerada causa da Revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. Isso quer dizer o quê? O clero ele ia ficar só e somente só lá no clero. Raramente entraria alguém de fora para participar do clero em si. Os nobres, geralmente, eles casavam-se com os nobres. Então, os filhos seriam nobres. Muito, mas muito raramente, um plebeu ou um burguesinho ou um camponês poderia até animar a querer entrar dentro dessa área da nobreza, casar-se com uma nobre, com um nobre, mas isso era muito, mas muito raro acontecer esse tipo de coisa. Então, a mobilidade, ela não existia. Quem nasceu lá no clero vai permanecer ali naquele clero. Quem é da área burguesa, ou quem é da área dos nobres, vão permanecer ali dentro dessa área dos nobres. Quem é camponês e fica por ali mesmo. Então, não tem como você passar de uma classe para outra, de um estado para outro. Você vai permanecer na sua posição social que você nasceu, tá? No século XVIII, a burguesia se sente prejudicada pela intervenção
do Estado na economia, o surgimento do mercantilismo. O mercantilismo é o mercado em si aflorando. E a burguesia ela vai se sentir prejudicada. Por quê? Porque ela tem todo esse processo na mão do mercantilismo. Ela que vende, ela que compra, é ela que troca, né? Então, esse mercantilismo, esse mercado está na mão de quem? Da burguesia. E ela, através desses ganhos financeiros, é onde ela sustenta essa galera do primeiro e do segundo estado, como foi dito. Politicamente, o reinado de Luís XVI, ele vai caracterizar por uma monarquia absolutista, né? Poder limitado e de origem divina, ilimitado e de origem divina. Eles falavam o seguinte: se o cara é rei porque Deus quis, Deus planejou ele ser rei. E ninguém vai contra a vontade de Deus nesse período, principalmente porque nós temos um clero muito forte e um clero que abençoa esse poder divino. Então, os dois andam de mãos dadas. O clero fala, o rei assina. O rei fala, o clero assina embaixo. Então, há uma troca de favores entre eles, nos quais o terceiro estado, né, a burguesia e os camponeses em si, não tem como ir de encontro contra essa caracterização politicamente instalada na França dentro desse período. Divisão dessa sociedade. A divisão dessa sociedade estamental, como eu falei, 3 estados, ela está ligada ao seguinte: primeiro estado, o clero. Aí nós temos o alto clero, que é o bispos, os abades, né, de origem nobre, são aqueles nobres que adentram para o clero em si. Os filhos dos nobres, né, que quando nasce é prometido para a igreja, né, vai ser monge, vai ser abade, vai ser bispo, vai se desenvolver dentro da igreja. Nós temos o baixo clero, que são os padres, que são de origem popular. Nós temos a nobreza de sangue, que são herdeiros dessa nobreza feudal, do feudalismo. Nós temos também de toga, que são burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobreza. E aí, nesse caso, era muito caro comprar um título, né? O cara estava lá, eu quero ser um barão. Então, eu vou lá e compro esse meu título de barão, mas para isso eu tenho que pagar fortunas. E nem todos dentro dessa área burguesa têm essa condição de comprar esse título. E nós temos o terceiro estado, que é o povão, né? Representado pela burguesia, pela alta e média e pequena burguesia, que está ali nesse meio, e pelos pobres camponeses, trabalhadores urbanos e os desempregados. Então, essa é a divisão da sociedade dentro daquele período da Revolução Francesa. Divisão da sociedade. Nós temos aqui o primeiro e segundo estado, tinha uma isenção de impostos, né? Eles tinham isenção de impostos. Como eu falei para vocês, o terceiro estado, que era representado pela burguesia, pelos camponeses, pelo povão em si, é que sustentava essa galera aqui. Então, dentro dessa figura aqui, vocês estão vendo os caras lá no alto, né? Os caras nas costas de quem? Do camponês aqui, do trabalhador. Ele sustentando, ele segurando, né? Ele sendo a base desses dois aqui da nobreza, tá? Nós temos aqui também o início da década de 1780, a França se encontra em uma grave crise econômica, né, financeira, devido aos altos gastos, devido à Guerra dos 7 Anos, que nós tivemos muitas despesas militares, nós vamos discutir essas guerras mais à frente, guerras da independência dos Estados Unidos, como nós falamos, e o tratado comercial, que a gente vai ver logo subsequente, isso aí mais à frente. Fenômenos climáticos, os gastos da nobreza, tudo isso vai gerar essa revolução. Fenômenos climáticos,
prejudica a colheita, né, o aumento do preço do trigo e do pão, que vai causar fome e insatisfação popular. Nós temos os gastos da nobreza, que tem que ser cheia de luxo, de festas, lá dentro do Palácio de Versalhes, que isso tudo era bancado e pago por quem? Pela burguesia, como nós já dissemos. Essa insatisfação, né, há uma insatisfação da maioria esmagadora dessa população contra essa burguesia, contra essa monarquia. Fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas. Ou seja, todo esse processo que estava acontecendo lá na França nesse período vai ser o quê? Um terreno para que as ideias iluministas sejam colocadas em práticas. Essas ideias de quê? De liberdade para a galera, de igualdade entre os povos e a fraternidade. Então, isso vai ser um marco importantíssimo dentro desse processo. Etapas da Revolução. Para resolver as questões de imposto, o rei vai convocar uma Assembleia dos Estados Gerais, com o representante desses 3 estados. Essa Assembleia ela é representada pelos 3 estados, pelo clero, pelos nobres e pela burguesia, né? Burguesia e povo. Cada estado tem direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. Claro, a burguesia ela quer buscar o seguinte, que todos votem, todos do clero, todos da nobreza e todos do terceiro estado, a burguesia, povão, né, e os camponeses. Por que a burguesia está querendo isso? Porque a quantidade de indivíduos dessa terceira classe é muito superior às 2 primeiras classes, da nobreza e do clero. Porque antes, quando se faz uma votação onde só os 3 representantes votam, um de cada né, segmento do Estado, o que vai acontecer? Sempre a burguesia vai perder, o terceiro Estado vai perder, porque geralmente vai ser 2 votos contra 1, unindo o voto do primeiro e do segundo Estado, 2 votos contra o terceiro voto, que seria o voto do clero. Então, sempre do clero, não, da burguesia. Sempre esse terceiro Estado ele vai perder dentro dessas votações. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro Estado se separou dos demais, declarando-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte ela vai representar o fim do absolutismo monárquico na França. E o povo vai invadir a antiga prisão da Bastilha, né, que nós falamos sobre isso. Simbolicamente, essa Bastilha era o quê? Local de prisão, aonde o rei ele prendia ali os líderes do terceiro Estado, aonde ele guardava os seus armamentos. Então, era simbolicamente um local de um simbolismo muito grande para essa monarquia, para a monarquia. E aí vai acontecer o quê? Vai ser invadido essa Bastilha, essa prisão. E aí, praticamente, vai começar o processo de declínio do antigo regime. Na zona rural, os camponeses vão invadir castelos, incendiar plantações, e vai massacrar membros da nobreza e do clero. Ou seja, a revolução vai começar literalmente aí. A revolta popular ela vai ser tão grande que ela não vai ficar só na cidade, mas ela vai atingir o campo também. Porque não podemos nos esquecer que os nobres, geralmente, eles moram no campo em grande propriedade de terra, nos castelos, protegidos, né? Mas essa proteção vai cair por terra, porque a quantidade de invasores vão ser muito maior. Aqui, uma pintura, né, da tomada da Bastilha, em 1789. Decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Vai começar agora a surgir os direitos do homem e do cidadão.
E aí vai ser implantado o direito à liberdade e à defesa da propriedade privada, extinção dos privilégios feudais da nobreza, a nobreza perdendo seus privilégios, a aprovação da Constituição Civil do clero, até a igreja vai começar a perder a sua terra e vai ter que ser subordinado ao Estado francês, ou seja, ao regime político daquele período. E vai haver também a promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes. Agora vai haver a divisão de poderes. Nas nossas próximas aulas, meus queridos, a gente vai continuar vendo sobre a Revolução Francesa e esse processo histórico de grande importância para a nossa vida atual, tá bom? Não se esqueça que a história do passado, ela se faz pensar na história do presente. Forte abraço, tudo de bom para vocês. Nos veremos logo, logo. Ok?